Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É tão bom estar aqui, na presença do Senhor e junto com vocês, em comunhão. Eu gostaria de estar iniciando nosso culto com um versículo que está em Salmos 84, 4 e 5. Fala assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Que nós possamos estar nesta manhã, neste dia de hoje, com o nosso coração feliz em estar na presença do Senhor. E que nós juntos podemos encontrar a força, a renovação, a transformação e o quebrantamento. Vamos estar fechando nossos olhos? Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro. O Senhor é um Deus que não falha. E teu amor é incondicional. Continua a cuidar de nós, principalmente na nossa saúde, cuidar dos nossos passos, do nosso caminhar, Senhor. Que nós possamos estar sempre juntos contigo, Senhor. E que o Senhor, neste dia de hoje, possa encher nosso coração do teu Santo Espírito. Que nós possamos terminar esse culto e sermos preenchidos pelo teu amor, ser renovados, transformados, quebrantados, Senhor. Muito obrigado por tudo, ontem, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gratidão pelo imenso amor que nos conquistou, nos libertou. Adore ao Senhor Jesus, exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz, foi em seu favor, sem merecer. Vem louvar com todo o seu coração ao Senhor. Vem cantar de gratidão pelo imenso amor que nos conquistou, nos libertou. Adore ao Senhor Jesus, exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz,
Senhor Jesus. Exalte o Rei dos Reis, se humilhe perante a cruz, foi em seu favor, sem merecer, sem merecer. É com enorme prazer de estar aqui. Gostaria de estar cantando a próxima música e que você também possa estar com seu coração contrito e entregando tudo para o Senhor neste dia de hoje. Eu abro essa canção para ofertar, quem quiser ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós estamos online e gostaria que quem puder, tá, possa estar depositando na conta do correio da igreja ou entregando para o pastor, tá? E que nós possamos fazer dessas ofertas, desses dízimos, tudo para a honra e glória do Senhor. Que seja para a tua casa, que nós possamos abençoar vidas, que nós possamos ganhar vidas para Jesus. Amém?
주의 대리마사르 예수노 아이. Hoje estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de falar um versículo que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nesta manhã, neste dia de hoje, você possa estar com esse coração aberto para receber nosso Pai. Que nosso coração seja quebrantado neste dia de hoje. E que você possa realmente entregar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, para que Ele possa fazer muito mais do que necessitamos, muito mais do que precisamos. E que esse amor enche o nosso coração de alegria, de esperança, de paz. Em nome santo do Senhor Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
facilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, meus irmãos, todos que estão assistindo. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus de podermos juntos ouvir e compartilhar a palavra do Senhor, poder escutar louvores e colocar o nosso coração ligado ao Espírito do Senhor. Nós louvamos a Deus porque mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a esse processo de não podermos nos encontrar ainda na igreja, nós temos a graça de poder compartilhar a palavra do Senhor online. Podemos falar do Senhor nessa ferramenta que o Senhor ainda deixou para nós, esse escape. Amém? Nós vamos falar hoje sobre gratidão e vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor por esse louvor maravilhoso e entregando a Ele esse momento da palavra, esse momento em que nós pedimos ao Senhor e queremos que o Senhor fale conosco e transforme o nosso coração. Amém? Você fecha os teus olhos, coloque o seu coração assim, tranquilo, nas mãos do Senhor. Ele está conosco, Ele não nos deixou. Ele falou que estaria e Ele está cumprindo agora, nesse momento, a promessa de estar comigo e com você. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te adoramos, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós queremos, nesta hora, pedir ao Senhor que esteja, Deus, aqui livre em mim e em cada pessoa que está assistindo este culto. Esteja livre para fazer em nós o que o Senhor quiser. Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração. Senhor, alinha o nosso coração com o coração do Senhor. Nos ensina a Tua palavra, para que a gente não apenas ouça ela, mas que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, possa, neste momento, entrar no nosso coração com poder. Deus, como Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos transformaria, que a nossa fé seria, Deus, renovada, aumentada, quando nós ouvíssemos das tuas palavras. Então, que o Senhor aumente a fé do teu povo nesse momento, prepara o coração daqueles que estão ouvindo nesse momento, para receber esta boa semente, que somente a tua voz seja ouvida. Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, que seja a tua boca falando, que seja o Senhor, tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 100, a partir do verso 4. Salmo 100, verso 4, diz assim: Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Esta semana nós vamos falar que nós seguimos ao Senhor Jesus com o coração grato, com gratidão. E a palavra de Deus nesse versículo, ela já vem dizendo para nós, dando para nós uma ordenança: entrai pelas portas com ações de graça, com gratidão. E por que nós devemos entrar com gratidão? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade.
O Senhor é fiel. O Senhor é fiel com seus pais, se você ainda os tem. Foi fiel com seus pais, se você não os tem mais. O Senhor é fiel com você e o Senhor será fiel com os seus filhos, com a sua descendência. O Senhor é bom e fiel. Diante desta palavra da gratidão, eu procurei alguns significados de gratidão na internet. E não foi num dicionário. Eu não procurei sobre a palavra gratidão, a raiz, né, o radical. Mas eu procurei o que é a gratidão, o que significa a gratidão. E eu achei um texto que diz assim: gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor dela. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada mais em troca. E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e a que recebeu também. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos, como amor, fidelidade, amizade e muito mais. Disse que a gratidão é um sentimento muito nobre. A gratidão, se você, ouvindo essa tradução de gratidão, você começa a imaginar o que é uma pessoa grata, como uma pessoa grata se comporta, como é ter um coração grato, um coração feliz, um coração descansado, um coração em paz. Quando Deus criou todas as coisas, e todas as coisas já tinham sido terminadas, inclusive o homem, o Senhor viu tudo que Ele fez e viu que era muito bom. E, depois disso, Ele descansou. Quando Deus viu que era tudo bom, Ele descansou. Diante dessa situação, eu deduzo que a gratidão, esse sentimento de gratidão, ela conduz ao descanso. Ela nos faz ter um coração descansado, um coração calmo. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Como? Como ter um coração grato, um coração tranquilo nas circunstâncias em que nós vivemos hoje, nas nossas vidas? Mesmo antes da pandemia, nós já vivíamos vidas com muitos desafios. Não era fácil. As coisas mudaram. Mas Deus nos deu graça para passar por essa pandemia, para estar passando por ela. Mas antes dela, a vida também não era uma maravilha. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse conosco, nós não estaríamos até aqui, né? Porque Ele estava conosco. E como ter uma vida assim tão calma e tranquila, se no mundo de hoje, eu coloquei algumas coisas aqui, se no mundo de hoje nós adoecemos? Como ter paz e tranquilidade se a gente fica preso no trânsito e perde um tempo enorme ali, vai gastando a nossa paciência? Como ter um coração grato e tranquilo e calmo quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai? Como ter um coração calmo quando alguém é grosseiro e é mal educado com a gente? Quando ter um coração tranquilo quando a gente esquece um compromisso importante? Como ter um coração tranquilo se alguém se atrasa e faz a gente perder a paciência? Como ter um coração tranquilo se a gente perde voo? Ai, meu irmão, eu coloquei assim, perdermos voo. Na verdade, eu particularmente achava muito chique assim, nossa, eu perdi meu voo. E olha, eu vou falar, eu só via isso em filme, até que no ano passado, no Brasil, eu perdi um voo. E assim, esse exemplo, ele é assim para mim muito real, assim, muito emocional, porque foi algo muito difícil de se passar. Talvez você tenha várias situações que podem ter te estressado, te deixado
sabe, bravo, com raiva. Eu estava no Brasil sozinha com 2 crianças, uma de 6 e um de 1 ano. Estava em Minas, a 3h30 de São Paulo, de onde eu ia pegar o voo. Tive que ir para São Paulo com 2 carros, um para malas e outro para mim. Nós tínhamos que chegar bem mais cedo para fazer o check-in, principalmente por causa do teste do Covid. Quando nós chegamos no aeroporto, porque nós chegamos muito cedo, tiramos todas as malas, descemos no aeroporto, e o carro do meu amigo, que foi comigo para levar as malas, voltou para Minas, porque ele não precisava ficar no aeroporto comigo. E quando eu fui embarcar, o meu voo era 00:30. Eu estava fazendo check-in para entrar num avião. Quando eu cheguei no balcão, o rapaz disse que eu não podia embarcar naquele dia. Ele simplesmente falou para mim, a senhora não vai poder ir. E eu estava com as crianças atrás de mim. E eu estava com todas as malas. Como eu ia fazer? Quando que é o próximo voo? Isso era uma sexta, numa quinta. O próximo voo era só no domingo. Eu lembro que eu fui muito provada. No começo, quando eu ouvi isso, eu achei que era brincadeira. Mas eu falei, mas por quê? Não, porque o teste do Covid precisa de 72 horas, tal. E depois, eu não estava entendendo muito, mas, na verdade, eram as crianças que precisavam ter feito, e eu só fiz porque a gente tinha entendido que só eu precisava fazer quando eu saí do Japão. Olha, meu irmão, foi uma provação enorme, mas Deus deu jeito. E eu lembro que, quando eu entendi que aquilo ia acontecer mesmo, eu tive muita vontade de chorar, muita vontade de chorar. Eu segurei assim o choro e eu não podia chorar, porque se eu chorasse, meu filho ia começar a chorar demais. E ele estava muito cansado. E eu lembro que eu, na hora assim, me deu vontade de brigar com o cara do balcão. Mas não adiantava nada. Então, me deu muita vontade de chorar, mas não adiantava nada também. Então, eu peguei as minhas coisas, eu falei com a Taeko aqui, né, no Japão, consegui conversar e marcamos de novo. Enfim, perder voo, para mim, que era uma coisa tão distante, só de filme, aconteceu na minha vida e foi uma prova, não foi fácil. Mas, nesse tempo que eu voltei para Minas, esses 3 dias, eu consegui fazer algumas coisas com a minha mãe que eu não tinha conseguido fazer em 2 meses com ela lá. E eram os últimos 3 dias que o Senhor tinha me dado pessoalmente com a minha mãe. Foi muito difícil passar esse cancelamento de voo, mas depois que tudo passou, eu vi que o Senhor foi bom para mim, mesmo em meio a todas essas circunstâncias tão difíceis. É muito difícil de entender algumas coisas que acontecem com a gente, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos simplesmente confiar que aquele que cuida do universo também cuida de nós. Quando nós expandimos e colocamos visores enormes e conseguimos, com a NASA, ver coisas tão grandiosas, galáxias tão longe, nós cremos que existe um Deus grandioso. E quando nós diminuímos a lente e conseguimos ver vida em algo que só pode ser visto quando aumentado 1 milhão de vezes, nós também conseguimos ver que Deus é grande. Então, nós podemos saber que Deus também é grandioso, fiel e bondoso para cuidar de nós. Os acontecimentos, eles deixam o nosso coração com raiva, impaciente, irritado, muitas vezes. Mas ficar estressado, expandir a sua raiva, não é um comportamento neutro. Não é um comportamento que não vai te trazer nenhum problema. Pelo contrário, o estresse que hoje, muitas vezes, acaba sendo glamourizado. A gente fala, coitado, ele está estressado. E nós falamos isso de irmãos, de pessoas que conhecem o Senhor, de pessoas que estão com o Senhor, e nós, às vezes, achamos que isso está tudo bem. Está tudo bem ficar estressado, sabe? Porque nos dias de hoje, no mundo de hoje, está todo mundo estressado mesmo. E nós esquecemos que expandir a nossa raiva é um comportamento de pecado. É um comportamento pecaminoso e que acaba deixando o nosso coração inquieto, com culpa e fazendo a gente pecar em outras coisas. Porque quando nós expandimos a nossa raiva, quando nós explodimos, nós acabamos achando que nós temos razão, porque nós somos muito bons. A gente está super certo.
A gente esquece que Deus cuida de nós, que Deus sabe, e que nós não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa altura, e que todos os nossos cabelos estão contados. O Senhor sabe de tudo. E quando não acontecem essas situações, a gente tem a oportunidade de expandir a nossa raiva e, ao mesmo tempo, colocá-la para dentro e falar assim, ó, fica quietinha, debaixo do Espírito do Senhor. Nós podemos dominar a nossa carne. Por quê? Porque o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. O que isso significa? Eles estão em luta. Nós não estamos brincando, nós não estamos vivendo uma vida no acaso. Existe uma guerra acontecendo em nós e sobre nós. Então, nós precisamos decidir a não colocar esses termos que são tão comuns nos dias de hoje. Ah, mas fulano nasceu assim, sempre foi assim. Nós não podemos aceitar, porque nós somos nova criatura no Senhor. As coisas velhas já passaram. Isso não significa que você não vai errar. Nós estamos sujeitos a erros, e é por isso que nós temos um advogado, um sumo sacerdote que se compadece de nós diante do Senhor, ao lado direito de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele veio nesse mundo, Ele viveu a nossa vida, Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou, Ele foi para o céu com um coração humano. Ele foi levado aos céus com um corpo humano. O Senhor Jesus se submeteu a ficar eternamente num corpo humano, por amor de mim e de você. Então, nós temos alguém que se compadece de nós, não porque Ele é um Espírito, somente porque sabe de tudo, mas porque Ele tem o nosso corpo, Ele passou as nossas dores, e nós podemos entender que no Senhor Jesus nós podemos vencer todas as coisas. Nós podemos deixar de militar e deixar que esse estresse, que essa raiva, ela seja expandida e o nosso coração seja machucado. Porque isso machuca o nosso coração. Quando nós explodimos, quando nós nos irritamos, quando nós reclamamos, quando nós nos comparamos, porque a comparação também não vem do Senhor. Quando essas coisas acontecem, nós damos espaço para o pecado. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Não se conforme com palavras vindas do mundo. Não se conforme com a normalidade. Ainda existe uma cruz. A palavra do Senhor, ela tem que ser levada a sério. Nós não precisamos viver como o mundo vive. Nós não precisamos demonstrar a nossa honra, a nossa dignidade, explodindo com as pessoas, nos machucando e machucando aqueles que convivem conosco. Eu lembro de uma piadinha cristã, né? Porque esse daí é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu declaro essa palavra cancelada na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Nós somos nova criatura. Nosso coração pertence ao nosso Criador. Amém? Diante dessa situação, nós temos exemplos bíblicos que fazem com que a gente pratique esse coração quieto e calmo diante do Senhor? Temos sim. Em Filipenses 4, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, grava isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo de Paulo, muito conhecido, né? Que muitas vezes nós recitamos e falamos que tudo podemos naquele que nos fortalece, e muitas vezes nós não sabemos o contexto, né? Não nos lembramos, às vezes, do contexto desse versículo. Que eu achei assim, acho versos tremendos, que nos ensinam muito, porque aqui eu gostaria de frisar que Paulo aprendeu, né? Mas ele é bem assim amplo, né?
Existe alguma coisa na Bíblia que seja mais prática, assim, que Paulo tenha passado? Existe, temos também. Está em 2 Coríntios 11, 23. Diz assim, Paulo dizendo à igreja de Coríntios: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu, ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo colocou aqui em palavras e muito objetivamente tudo de algumas coisas que ele tinha passado. E que, se nós analisarmos qualquer uma delas, eu acho que eu nunca passei nenhuma dessas aqui. Assim, não com esse tamanho, né? Com esse perigo na cidade, naufrágio, eu nunca passei. Talvez você vá se lembrar de coisas que são mais próximas a nós, como os falsos irmãos, que são coisas que as pessoas usam muitas vezes para justificar a falta de comunhão com a igreja e com o Senhor. Mas nós precisamos passar sobre essas coisas e ter os nossos olhos voltados para o Senhor, porque todas essas coisas que nós passamos, passam. Se você se lembrar de algum momento da sua vida, assim, lembra daquele pior momento que você já viveu na sua vida, aquilo que, quando você lembra assim, emocionalmente ainda você fica, nossa, eu passei isso. Passou. De qualquer maneira, você está hoje ouvindo essa palavra, porque naquele pior momento que você achou que as coisas não iam melhorar, que você nunca ia sair disso, que sua vida nunca ia mais ser diferente daquilo que você pensava como derrota, como alguma coisa que fosse te derrubar, o Senhor Jesus te levantou e me levantou. E hoje nós estamos aqui, tendo essa comunhão online, que seja, mas falando de um Deus que, se não estivesse na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nas nossas próprias perspectivas, às vezes, nós não acreditávamos. E isso é motivo suficiente para nós sermos gratos. A gratidão, ela não está listada em Gálatas 5, lá nos frutos do Espírito Santo. Mas ela ficaria bem lá, eu acho. Assim, acho que ia ser... Não que eu deva acrescentar a Bíblia, mas eu acho que a gratidão é algo que, nossa, vai bem com todas as coisas que estão ali no fruto do Espírito. Sabe por quê? Alguém grato, como diz o versículo, eu vou ler agora, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Certo? Quem é grato, você consegue ver uma pessoa grata, assim, uma pessoa que é feliz pelo que tem e pelo que faz, né, e é feliz com aquilo que tem vivido? Ela é amorosa? É, ela é amorosa. Uma pessoa grata é alegre? Sim, é alegre. Uma pessoa grata é pacífica? É longânima? Ela é benigna? Ela é bondosa? Ela é fiel? Ela é mansa? E ela tem controle de si? Com certeza. A gratidão, exercitar o nosso coração, aprender a ser grato, nos ajuda, pode ser um fermento, um óleo, vamos colocar assim, um óleo que nos ajuda a prosseguir
deixando que o Espírito Santo forje em nós o seu fruto. A gratidão, ela pode nos ajudar a amansar o nosso coração e a deixar com que as coisas fluam através da bondade, da vontade e do trabalhar do Espírito Santo em nós. Fica mais fácil, porque nós não temos que ter razão em nada, nós não temos que reclamar de nada, e nós estamos esperando a bondade de Deus, que faz todas as coisas, que age em tudo e em todos, pela sua bondade. Agora, eu queria colocar que ser grato não é se tornar endurecido, e muito menos ser indiferente ao que acontece, não se importando com nada, tanto faz se a água correr para baixo ou para cima, tanto faz. Isso também não é um comportamento de um coração grato. Não é reprimir as emoções e nem engolir sapos. Ser grato, ela é o resultado de uma força espiritual que vem de Cristo para nós. Ser grato é a habilidade de permanecer satisfeito, alegre com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis e sejam elas difíceis. Apesar de ser simples de entender, é difícil de praticar. Nós falamos que é estar contente com a vontade do Senhor, sim. E é acreditar que a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, se aplica quando os nossos sonhos se realizam ou quando uma frustração enorme vem sobre a nossa vida, derrubando todo o castelinho que a gente construiu de sonho para nós. É difícil porque muitas vezes nós cremos que o Senhor é bom quando Ele dá para nós a resposta às orações que nós temos no mesmo instante. No mesmo instante. Hoje eu estava passando assim uma coisa, eu precisava de uma direção de Deus, eu não conseguia, eu pensava assim, Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, na mesma hora, me veio uma ideia assim, né? Eu falei, nossa, Deus respondeu no mesmo versículo. No mesmo versículo que eu orei, Deus já respondeu. Então, é muito mais tranquilo e menos traumático nós reconhecermos o Senhor quando Ele responde as nossas orações do jeito que nós queremos que Ele responda. Mas quando Ele não responde e faz do jeito dEle, nós precisamos continuar acreditando que Ele está no controle, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aprender a ser grato é muito mais do que você falar as Escrituras do Senhor, falar a palavra de Deus de cor. Saber, teoricamente, todas as coisas da Bíblia, ter lido a Bíblia várias vezes. Eu lembro assim que uma vez o Senhor, numa pregação, ele colocou algumas coisas que depois eu assim internalizei isso, sabe? Quantas vezes nós nos orgulhamos de ter lido a Bíblia várias vezes? Quantas vezes nós nos orgulhamos de saber versículos de cor? Quantas vezes nós nos colocamos até orgulhosos, assim, acho que essa é a palavra. Quando alguém fala alguma palavra para nós, a gente fala, eu já conheço esse versículo. Eu já conheço. Mas e o quanto que nós praticamos daquilo que Deus nos manda? Porque a diferença é esta. O que nós sabemos e o que nós praticamos. E nós precisamos praticar. Praticar o que a palavra fala. Nós precisamos nos alegrar. É uma ordem do Senhor para nós. Nós precisamos entrar nas portas do Senhor com gratidão. Entrai por suas portas com gratidão. Nós podemos entrar no nosso quarto para orar, não simplesmente para fazer a lista do dia, checklist de Deus. Olha, preciso disso, disso, disso. Igual a gente ir no mercado muitas vezes, né? A gente faz um check, né? Tá tudo aqui, já pedi tudo, tchau. É entrar na presença do Senhor com gratidão, exercitar isso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que aprender a contentar-se. Então, nós também precisamos aprender a nos contentar. Deus nos deu a sua palavra, as suas promessas e o seu Espírito para nos ensinar. Nós não estamos sozinhos e não temos que fazer isso na força do nosso braço. Nós precisamos praticar, ler e encher a nossa vida com aquilo que Deus nos deu já de ferramentas. Em Hebreus 13:5, nós estamos já
acabando, diz assim, ó. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei e jamais te abandonarei. Esta palavra, Deus falou a Josué, não o deixarei e jamais te abandonarei. E depois que ele disse isso, ele também disse para Josué que ele deveria ser forte e corajoso. E muitas vezes, quando você olha para a sua vida, você precisa ser forte e corajoso, né? Forte e corajoso. Mas você pode ser, você pode ter medo e mesmo assim continuar. Amém? O Senhor, em Jó, ele deixou essa palavra para nós. Jó 2, a partir do verso 4. Diz assim. Amém? Pele por pele, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Quem disse isso? Satanás. Falou isso para Deus. Satanás tem certeza de que se nós somos afligidos, se nós passamos por luta, principalmente se a questão for saúde, nós daremos tudo o que nós temos pela nossa vida. E como nossa vida pertence ao Senhor, Satanás não vai usar as nossas emoções, não vai usar as nossas circunstâncias para nos fazer pecar contra o Senhor. E eu profetizo isso sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Jó também disse, Jó falou isso, né? No capítulo 1, no verso 21. Diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo nos mostra claramente e nos faz pensar. Quando nós viemos a esse mundo, não houve nenhuma força feita por nós mesmos para nós estarmos aqui. Nós nascemos sem nada, sem nenhuma roupa, a não ser aquelas que os nossos pais prepararam para nós, mas nós viemos sem nada. E quando nós vamos deixar esse mundo, nós também vamos sem nada. Então, o que acontece enquanto nós nascemos e morremos, é tudo acréscimo e bondade do Senhor. Quando nós entendermos isso, nós não vamos nos deixar ser levados pelas circunstâncias. Não é porque uma situação é estressante que você precisa ficar estressado. Não é porque uma situação é muito difícil e impossível que você não vai exercer a sua fé. Inclusive, a fé ela só é exercida diante da impossibilidade. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Eu queria que você, onde você estiver, você fechasse os teus olhos. Esse é um culto da ceia do Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor. E talvez você esteja se perguntando qual motivo eu teria para agradecer ao Senhor hoje. Tantas coisas eu tenho passado, tantas coisas eu tenho vivido, tantas coisas têm acontecido comigo, eu não vejo nenhum motivo para louvar o Senhor, para adorar e para ser grato, sinceramente. Mas eu quero te dar o maior motivo, aquele que você precisa entregar seu coração. Porque o reino de Deus é como uma pérola, né? um tesouro, que o homem que encontra, ele vende tudo que ele tem para ficar com aquele tesouro. E eu quero orar nesta hora e pedir ao Senhor que Ele nos dê o entendimento do tamanho do amor e da bondade dEle sobre mim e sobre você. Porque o maior motivo de gratidão que você e eu devemos ter nesse momento é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus naquela cruz, humilhado, rejeitado, morto, sangrando até a última gota, por mim e por você. Se Deus não fizesse nada entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós ainda assim teríamos motivos para agradecer a Ele, pela eternidade,
pela salvação. Mas como Deus é muito maravilhoso, Ele tem nos dado muito mais daquilo que nós precisamos. O Senhor vai abrir hoje o nosso coração e o nosso entendimento para ver que a bondade do Senhor é grande e o amor dele por nós é imenso, vai acima do que nós podemos imaginar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nesta hora eu quero pedir ao Senhor que, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua fidelidade, o Senhor nos perdoe pelo nosso coração, muitas vezes inquieto, rancoroso e estressado. Nos perdoa cada pessoa que está orando agora, Deus. Nos perdoa, nos lava, nos purifica com o sangue precioso do Senhor Jesus. Eu peço, Espírito de vida, sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre as famílias que estão agora de alguma forma conectadas neste culto, nesta transmissão. Em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo, sobre a igreja do Senhor, sopra sobre aqueles que não querem mais viver, sobre aqueles que têm passado por angústias e tristezas, têm se afundado em pensamentos de derrota, em pensamentos de inferioridade, de exclusão, mas o Senhor é um Deus que nos chama a estar à mesa contigo. O Senhor é um Deus que nos atrai, que tem tido bondade e misericórdia conosco, com a nossa casa, com as nossas gerações. Sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão enlutados. Sopra, Espírito de vida, sobre aqueles que estão feridos e doentes, em nome de Jesus. Sopra, trazendo cura, trazendo salvação, em nome de Jesus. Sopra sobre os enfermos, sopra sobre os oprimidos, em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra sobre cada um de nós, trazendo a alegria que excede todo entendimento, trazendo a paz que excede todo entendimento, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Teu, Deus, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós queremos entender isto. Espírito Santo, traga sobre mim e sobre cada pessoa que está ouvindo o entendimento do que o Senhor fez. Revela para nós a altura, a largura e a profundidade desse amor que excede todo o entendimento. Não nos deixe sair desse momento sem o toque e o sopro do Teu Espírito Santo. Que tudo isso que o Senhor está fazendo agora em nós, Deus, ecoe de uma maneira poderosa para um testemunho do quão grandioso o Senhor é na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Então, voltando um pouco, né? Queria agradecer ao Senhor pela vida da Lidiane, pela maneira como Deus a tem usado. Muito obrigado, Lid, pela palavra compartilhada. Keiko, né, e Serginho, os outros irmãos, Alexandre, Lucas, os que fazem parte da equipe de louvor, com muita dedicação, né, que a gente vê eles preparando os louvores. Nós temos gravado vários desses louvores, então, nesse momento que a gente está passando aqui, da pandemia, na nossa cidade também, eu comentei semana passada, houve um cluster, né, na fábrica onde a maior parte dos irmãos trabalham. Então, até o dia 12, na verdade, em toda a nossa província, a gente está em estado de emergência, e a recomendação é para que a gente evite sair sem necessidade, né, se reunir também. Então, nós temos seguido fielmente, né, à risca essas recomendações do governo. Esse ano, só nos reunimos presencialmente em março e o comecinho de abril. E desde lá a gente vem mantendo os cultos online. E eu penso que tem sido difícil para todo mundo, né? A gente sente muita falta de estar reunindo
E todo primeiro sábado, todo primeiro final de semana, nós realizamos a Santa Ceia. Então, dessa vez, a gente pensou o que a gente poderia fazer de uma forma mais especial para encorajar os irmãos a estarem participando dessa ceia, né? Então, nós preparamos um kit da ceia e enviamos, né, para os irmãos que estão mais longe, lá em Tiba, a maior parte deles está em Tiba. Nós enviamos para 25 pessoas, né, que estão fora daqui de Etizen. 4 que estão em províncias diferentes, mas a maior parte foi tudo desses 25 que mandamos para fora da cidade, estão em Tiba. E nós temos lembrado de cada um de vocês em oração. Sentimos muito o fato de não termos assim conseguido nos reunir, estar presencialmente, vocês mais ainda porque moram em cidades diferentes, então é muito mais difícil. E o contexto, né, de toda essa região de Canto tem sido sempre mais complicado em relação à pandemia. Eu queria dizer que sentimos muita falta de vocês, mas temos sempre colocado vocês em nossas orações. E por isso, né, enviamos os kits e foi feito assim com muito carinho, pensando em vocês, orando por vocês. E os irmãos aqui da nossa cidade, a gente então também preparou esse kit, né? Então tem um doce que a Regina fez, muito gostoso, acho que a maior parte já comeu. Mas aí tem os cálice, né? E se você não recebeu, queria pedir perdão, né? Talvez mesmo você tem muitas pessoas que estão assistindo fora aqui da nossa província. Mas se você acompanha os nossos cultos, aí você manda uma mensagem para mim. Quem sabe na próxima ceia, aí a gente envia para você também, tá? Mas aí você deve ter recebido esse cálice, né? E um biscoitinho aqui que vamos usar para simbolizar o pão, tá bom? Então, alguns, nem todos receberam também esse porta-copo, mas a ideia é que você use isso, né, colocando os elementos em cima. Esse porta-copo não é impermeável, então se você botar um copo gelado aí com água, vai manchar, né? É mais para a ceia mesmo. Mas aí você pode usar, né, colocando os elementos. Se você não recebeu, você pode, né, preparar. A vantagem de né, está tudo gravado, que você pode dar uma pausa e no momento oportuno, se você não conseguiu estar aqui presente nesse horário, você pode assistir, né, no horário que lhe for mais conveniente, tá? Então, nossa oração é que mesmo no meio dessa situação toda, ainda assim a gente mantenha o nosso coração unido no Senhor. E eu penso que o mais especial mesmo é que essa presença de Deus, a maneira como Deus pode tocar no seu coração só depende de você, né? Que bom, né? Porque Deus não se apresenta de uma forma especial só aqui neste salão, ou só quando nós estamos reunidos aqui, mas para qualquer pessoa. Deus, ele tem prazer de se revelar, né? A palavra de Deus em Jeremias fala que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus, ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, né, diz o Senhor. Então, é maravilhoso saber que não é por mérito, não é porque você faz tudo certo. E quando eu estava preparando, junto com algumas irmãs, né, esse kit, sabe, um texto que me veio à mente, é um texto que fala, Jesus, ele está entre os fariseus, que seriam, né, os caras top na religião, né, os religiosos que sabiam tudo da Bíblia, né, muitos deles de verdade eram sinceros, né, eram muito fiéis às suas crenças e eles alguns se achavam melhor do que os outros, né? E para ajudar esse pessoal, né, esse grupo de pessoas, e eu penso que
às vezes a gente também pensa assim, a gente acha que às vezes é melhor do que os outros, né? E se você está aqui assistindo, né, participando, e você fala, nem estou sabendo direito o que é isso, depois também você pode abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, pode ler ele inteiro, né? Porque Jesus ele dá uma lição para as pessoas que se acham alguma coisa, para elas baixarem a bola, para elas se colocarem no seu devido lugar, né? Então ele fala assim, olha, tem uma pessoa, e aí Jesus usava muitas histórias, né, para ilustrar os seus ensinos, era muito fácil de entender os valores do reino de Deus. Talvez difícil de aceitar, né? Porque dentro da nossa perspectiva de justiça, a gente fala, não, esse cara não merece estar aqui, esse não merece participar. A gente é muito seletivo, né? Fala, não, esse pode, esse não pode. E aí, pensando nos kits, enviando, eu falei, será que envio ou não envio para essa pessoa? Então, me veio esse texto de Lucas, né, a gente pode só ler uns trechos, mas Jesus ele fala sobre esse grande banquete, tentando ilustrar, assim, tentando ajudar a gente assim, a entender o que está no coração de Deus, quais são os critérios de Deus. Então, nunca é para a gente tentar se comparar, se achar melhor que o outro, mas esse é o momento assim de você, sabe, dar uma parada, você pensar na sua própria vida, se existe o desejo de você querer estar perto de Deus, tentar fazer as coisas de uma forma melhor, se existe no seu coração a humildade suficiente, pelo menos para reconhecer que faz coisas erradas, mas que quer mudanças na sua vida, e se você crê em Jesus, eu penso que esses são os requisitos mais importantes para você estar aqui, participando com a gente dessa ceia. Uma coisa interessante, né, que Jesus conta, a partir do versículo 15, desse capítulo 14, Jesus fala assim, né, uma das pessoas que estava à mesa com Jesus fez um comentário, né, sobre toda esse ensino de Jesus, quem que realmente merece a atenção de Deus e quem não, como que a gente deve portar diante das pessoas. Então, um dos que estava sentado à mesa com Jesus disse, versículo 15, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso, olha, me desculpa, não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uau, quando a gente olha para essa história, eu acho que se você já conhece o Senhor, você pode perceber assim que o que está no coração de Deus é que o maior número de pessoas possa estar desfrutando da presença dEle. E Deus ele faz esse convite não só para aquele grande banquete, né, que a gente vai desfrutar na eternidade, já, né, quando Jesus voltar e nos levar, mas eu penso que Deus tem sempre uma porção muito especial para você diariamente. E Ele, né, sempre está nos convidando para participar desse momento, de estarmos na presença dEle, de estarmos considerando as palavras dEle. E aí é interessante, né, porque os que foram convidados, alguns que foram convidados,
dão desculpas que a gente também às vezes dá. Não, Deus, olha, eu estou ocupado hoje, nossa, tem tanta coisa para fazer. Na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e a gente vai protelando e vai deixando e vai perdendo as oportunidades, né, de desfrutar de um banquete que Deus preparou, Deus tem preparado para cada um de nós. Minha oração, irmão e irmã, é que você esteja sempre atento para esses momentos onde o Senhor vai fazer esse convite, que você não seja um desses convidados que vai deixar esse convite de lado. Tudo que Deus faz é sempre com muito amor, com muito carinho. Nós tentamos aí fazer algo especial para que você se sinta encorajado, né? E eu oro para que Deus, de uma maneira muito especial, aqueça o seu coração. O segredo, né, não é a questão dos elementos em si, não sou eu, né, mas é o que está no seu coração. Como a Lídia falou, né, há esse sentimento de gratidão. Você consegue perceber quantas ações Deus tem realizado na sua vida desde que você nasceu. E por tantas ações de amor, de graça sobre você, né, qual a sua resposta? Como que você quer devolver ou mostrar a sua gratidão para Deus? Eu acho maravilhoso saber assim que nunca foi, nunca vai ser por mérito. Então, talvez você que, né, nunca veio aqui, né, foi pego meio de surpresa pelo convite, sinta-se como um dessa história aí, que na época, né, todos esses que foram convidados depois, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, eram as pessoas excluídas, eram de fato, né, assim, os mais rejeitados da sociedade, os menos valorizados, né? Seriam os últimos que qualquer um pensaria em convidar. E eu acho isso também muito especial da parte de Deus, né? Que a maneira como Ele enxerga as nossas vidas, o valor que você tem para Deus não está naquilo que você faz, do que você já fez, é por aquilo que você é. E Deus criou você de uma forma única, né? Não existe nenhuma pessoa igual a você, nunca vai existir outra. Deus criou você de uma forma especial para que você pudesse experimentar o amor dele, para que você tivesse um relacionamento verdadeiro, né, com ele, com um propósito, com significado. E Deus quer te ajudar, assim como tem me ajudado, tem ajudado tantos outros a serem pessoas melhores. Tá? Então, eu mandei também aquele panfleto, né, com a explicação do que é a ceia. Ali você também vai encontrar todos os textos, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Esse panfletinho aí, né? Tem vários textos aí também citados, e eu coloquei alguns que você pode também depois ler, tá? Então, tem aí as referências bíblicas, né, do relato de como foi instituída a primeira ceia por Jesus, e também como isso foi prática na igreja depois, no livro de Atos e tantas outras cartas. Era uma prática comum de toda a igreja, ao longo de toda a história. Incrível, né? Já se passaram mais de 2000 anos e continuamos a celebrar essa ceia, porque Jesus falou: façam isso em memória de mim até o dia que eu venho buscar vocês. Então, esse é um memorial, é algo que Deus instituiu para fortalecer a nossa fé, para a gente ter oportunidade de renovar o nosso compromisso, para a gente expressar a nossa gratidão a Ele por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E aí os elementos, né? O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi dado em nosso favor. A Bíblia fala também que pelas pisaduras de Jesus, no corpo de Jesus, nós somos sarados. Isso não só na questão espiritual, fisicamente, nós temos visto Deus operando milagres de cura nos dias de hoje para, né, pessoas. O cálice da aliança, né, cálice da bênção,
representa o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz, que perdoa os nossos pecados. E aí, é como eu falei aqui, né? Para quem que pode participar? Para você que de forma verdadeira e honesta se arrepende dos pecados. Para você que procura viver em amor e em paz com o próximo. Para você que deseja levar uma vida nova, seguindo os mandamentos de Deus e andando em seus santos caminhos, então esse é o convite. Aproxime-se com fé. Tome este santo sacramento para o seu conforto e humildemente, ajoelhado, né, na posição que você se sentir inclinado a fazer, faça sua honesta confissão ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria deixar alguns minutos aí para você deixar o Espírito de Deus sondar o seu coração. O Espírito de Deus também tem tocado, eu creio, no coração de alguns aí para se renderem ao Senhor, né? Então, que você possa estar diante do Senhor, feche os seus olhos, que você possa estar nesse espírito de oração, considerando tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, através dos louvores, através da mensagem compartilhada pela Lidiane, esses textos que nós acabamos de ler. É necessário que aqueles que reconhecem o seu pecado confessem ao Senhor. Peça ajuda. Você está com dificuldade de perdoar pessoas, você está com dificuldade de lidar com problemas. Então, diante do Senhor, reconheça a sua limitação e peça para que Ele transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, obrigado porque o Senhor conhece a história da nossa vida. O
Senhor conhece aquilo que está no coração de cada um que está assistindo, participando dessa ceia. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida reta junto a Ti. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Por isso nós estamos aqui. A gente reconhece o quanto nós erramos, somos pecadores. Mas no íntimo do nosso ser existe um desejo da gente fazer as coisas corretas. E reconhecemos que é somente com o Senhor. Só o Senhor pode nos dar o poder, o amor, para colocarmos em prática os Teus mandamentos, que são vida para todos nós. Querido irmã, querida irmã, você que está participando, se você nunca fez uma decisão por Jesus, eu queria te convidar para você fazer essa oração junto comigo. Você reconhecendo quem Jesus é, o que Ele fez na cruz por você e expressando o seu desejo de que Ele habite no seu coração. Amém? Então, se você nunca fez uma oração convidando para que Jesus possa ser Senhor da sua vida, eu queria te convidar para que você faça essa oração. Amém? Então, repete comigo. Pai Celeste, muito obrigado por este dia. Obrigado pelo Teu amor, pela minha vida. Eu reconheço que tenho falhado em muitas áreas da minha vida. Perdoa os meus pecados. Preciso da Tua ajuda. Eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Eu creio que Jesus, o Filho de Deus, que Ele deu a sua vida naquela cruz para morrer pelos meus pecados. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e hoje vive. Entra no meu coração. Transforma a minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Né? Se você tomou essa decisão, depois manda uma mensagem para a gente, porque a gente queria orar por você, a gente quer passar bons materiais, né, para você conhecer mais e mais Jesus. Nós recomendamos uma série aí para vocês assistirem. Então, eu penso que é um bom material também, né, para você poder conhecer e ter uma imagem mais centrada no que a Bíblia revela também de quem é Jesus. Muito importante. Você que já conhece Jesus, então vamos pedir para que Deus abençoe esses elementos, amém? Então todos estão convidados a participar conosco, né? Você já fez essa oração por Jesus, também você pode participar dessa ceia, amém? Pai de amor, abençoa o cálice que simboliza o sangue de Jesus, que foi dado em nosso favor. Obrigado porque Jesus é o Cordeiro Santo do Senhor que tira o pecado do mundo. Abençoa esses biscoitos aqui que simbolizam o teu pão, que simboliza o corpo de Jesus. Pelas pisaduras e por tudo aquilo que Jesus carregou sobre si, nós estamos hoje libertos, temos essa possibilidade de viver uma vida completamente diferente junto ao Senhor. Que ao comermos deste pão e bebemos deste cálice, o Senhor renove em nós mais da Tua presença. Que a gente possa ter uma vida que agrada ao Senhor, que é bênção também, que vai ser bênção para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Então você pode abrir, né, o cálice, pode também
abrir, tá? Esse elemento aqui. E com gratidão a Deus, você pode participar dessa ceia, amém? Então, pode comer. E você pode beber. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui. Esse convite que o Senhor fez para estarmos hoje na Tua presença. Nós não somos merecedores, Pai. Mas o Teu amor tão maravilhoso, tão grande, que alcança os que estão mais perdidos. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho para os que estão doentes, os que são pecadores. É o que Jesus falou. Ele não veio buscar os que estão bem, mas os que estão doentes. E nós reconhecemos a nossa condição, que sem o Senhor não somos nada. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. E por isso nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua escolha por nós. Que cada um nesse dia saia dessa ceia, desse culto, com um coração ainda mais cheio de gratidão e de alegria por poder pertencer ao reino do Senhor, ter a graça de poder viver uma vida transformada pelo poder e pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Enche, Senhor, cada um que está diante do Senhor neste momento. Enche, Senhor, com alegria, com mais fome, mais desejo de estar diariamente buscando ao Senhor. Essa é a minha oração, que o Teu amor continue sendo derramado nos nossos corações, que a graça de Jesus nos guarde de todo mal e que a presença, a comunhão com o Teu Espírito seja sempre, cada vez mais presente nas nossas vidas. O fruto do Teu Espírito seja manifesto no nosso dia a dia, na nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Então, tenham um ótimo dia para aqueles que trabalharam, um bom descanso. Aqueles que estão no Brasil, né, acompanhando também a gente, tenham uma noite, né, de paz na presença do Senhor. E vamos continuar, né, orando por toda essa situação. Este estado de emergência aqui em Fukui vai até o dia 12. Não sabemos ainda como vai ficar a situação, a gente está acompanhando. Vamos orar para que talvez até final de outubro a gente esteja numa condição zerada de casos aqui na cidade. Quem sabe em outubro a gente consiga voltar presencialmente. Aqui na nossa cidade a gente também ficou sabendo dessa mudança de horário dos que trabalham na Murata. Então, a gente está em oração, vamos ver qual a melhor maneira também, né, a partir do momento que a gente conseguir, né, se a gente puder voltar, como que nós vamos fazer também, né? Então, continue orando, né, para que Deus nos dê sabedoria. Mas muito obrigado pela tua participação, Deus te abençoe, a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, Deus abençoe.